Bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje temos em mãos um material fascinante. São trechos de um capítulo, especificamente o capítulo 2, de um livro. A gente não sabe o título da obra completa, mas olha, o conteúdo aqui levanta questões bem profundas. O ponto central parece ser um paradoxo, sabe? Uma tensão que o autor explora logo de cara. Sim. De um lado, ele cita passagens bíblicas que falam sobre os crentes participando da natureza divina, isso está lá em 2 Pedro 1,4, e sendo essencialmente como ele, como Deus, já aqui neste mundo. Essa ideia vem de 1 João 4,17. É uma afirmação de um potencial imenso, né? Com certeza, muito forte. Mas aí, em contrapartida, o autor aponta para uma realidade que a gente vê com frequência. Muitos crentes experimentando fraqueza, doença e até o que ele chama de morte prematura. Pois é. Ele usa principalmente escrituras do Novo Testamento, 1 João, 2 Pedro, 1 Coríntios, Tiago, o Evangelho de João, e também recorre a textos do Antigo Testamento, tipo Salmos e o livro de Jó, para construir o argumento dele. Entendi. Ele busca base em vários lugares. Exato. Então, nossa tarefa aqui é mergulhar nesses argumentos. Vamos tentar entender a explicação do autor para essa aparente desconexão, né, entre o potencial espiritual descrito e a experiência vivida por muitos. Vamos analisar o que ele chama de criptonita, aquilo que, segundo ele, enfraquece os crentes, e também prestar atenção nas advertências e nuances que ele faz questão de frisar. Vamos então, desvendar o que este capítulo nos apresenta. Ótimo. A ideia de partida é realmente impactante. Sermos como Deus agora, neste mundo. Não é uma promessa só para o futuro, mas uma realidade presente, segundo 1 João 4,17. E logo em seguida essa noção de nos tornarmos participantes da natureza divina, lá de 2 Pedro 1,4. O que exatamente o texto sugere que isso significa? Sim, na prática. É uma colocação poderosa, sem dúvida. O autor dedica um tempo a explorar o que seria essa natureza divina. Ele até recorre aos termos gregos originais, sabe? Ah, interessante. Ele fala de teios, que ele interpreta como aquilo que pertence unicamente a Deus, sua prerrogativa, e phusis, que ele traduz como essência, constituição interna, as propriedades fundamentais. Entendi. A conclusão que ele apresenta é que ser participante dessa natureza significa compartilhar das qualidades essenciais e definidoras do próprio Deus. A gente está falando de algo que vai muito além de um bom comportamento, né? Com certeza. E o autor estabelece um contraste forte com uma visão que ele considera problemática, quase uma heresia, nas palavras dele. Sim, ele usa essa palavra. É a ideia de que a única diferença real entre um cristão e alguém que não segue a Cristo seria o perdão dos pecados, mas que, em essência, continuariam iguais. Isso. Ele chega a usar analogias do mundo natural para argumentar que o que nasce de algo carrega sua natureza. Tipo, um leão não geraria um esquilo, um cavalo de corrida não geraria uma minhoca. Para reforçar a ideia. A implicação clara é que se alguém nasce de Deus, deveria manifestar a natureza de Deus. Exatamente. E essa natureza, segundo o texto, não é abstrata. O autor lista uma série de características que deveriam fluir dessa conexão divina. Quais seriam elas? Ele fala de altruísmo, de um amor incondicional que transcende o gostar ou não gostar, sabe? De uma alegria profunda e constante, de paz interior independentemente das circunstâncias. Uau! De poder sobrenatural para superar obstáculos e operar milagres, de bem-estar físico, mental e emocional, vitalidade, criatividade aguçada, sabedoria divina para tomar decisões, entendimento claro das coisas, conhecimento revelado. Nossa, é muita coisa. E ele até menciona que essa lista nem é exaustiva. O impacto disso, segundo o autor, é imenso. Não se trata apenas de ser bonzinho, né, mas de manifestar qualidades radicalmente transformadoras que redefinem completamente o que significa ser um crente no dia a dia. É um quadro impressionante do potencial, mas aí vem a pergunta inevitável que o autor levanta e que parece ser o motor de todo o capítulo, né? Qual? Se esse é o potencial, por que não estamos vendo isso de forma generalizada na igreja,
tanto em nível individual quanto coletivo. Essa lacuna entre o deveria ser e o é, que ele se propõe a investigar. Ah, sim, a grande questão. Para começar a responder a essa pergunta, o autor usa uma analogia médica que chama a atenção, a de um médico que descobre um melanoma, um câncer de pele, em estágio inicial durante um exame de rotina. Lembro dessa parte. O ponto dele é que, embora a notícia do câncer seja desagradável, assustadora até, o diagnóstico precoce é crucial. É o que permite o tratamento e a cura. Claro. Ignorar o problema, fingir que ele não existe ou, trazendo para o contexto do livro, ignorar o pecado consciente ou a desobediência deliberada não resolve nada. Pelo contrário, permite que a doença espiritual se agrave. É uma analogia forte. E a forma como o autor a conecta com a análise dele de 1 Coríntios capítulo 11, versículos 28 a 32, é central para o argumento. Exato. E reconhece o contexto histórico específico, a maneira de respeitosa e egoísta como alguns coríntios estavam participando da ceia do Senhor, sem discernir o corpo de Cristo e desconsiderando os irmãos mais pobres. Sim, o contexto original. Mas a interpretação do autor vai além do ritual em si. Ele argumenta que a causa raiz do julgamento que Paulo diz ter vindo sobre eles, que se manifestou em fraqueza, doença e até morte física, muitos fracos e doentes, Sim. e vários já dormiram, não era simplesmente um erro ritualístico, mas sim a atitude interna, a consciência de estarem agindo em desacordo com a vontade de Deus, de forma egoísta e desobediente, e ainda assim persistirem nisso deliberadamente ao participarem do ato sagrado. Ah, então a chave é a persistência consciente. Exato. Essa persistência consciente na desobediência, mesmo sabendo que estava errada, é o ponto-chave na leitura que o autor faz. Entendi. Então não é qualquer falha, mas a desobediência consciente e persistente. É aqui que ele introduz a metáfora da criptonita. Isso. Para quem não é familiar, criptonita é a substância fictícia que enfraquece o super-homem, um ser de poder imenso. O autor usa essa imagem para dizer que o pecado não confessado, a desobediência deliberada e consciente, funciona como uma criptonita espiritual para o crente. É uma imagem forte. Não que anule a salvação, ele deixa isso claro, mas minaria a expressão da força e do poder divinos que deveriam caracterizá-lo. Certo. Ele busca apoio para essa ideia em exemplos bíblicos, como o rei Davi. Cita o Salmo 32, onde o Davi descreve como seu vigor secou, como em tempo de sequidão, enquanto ele escondia seu pecado. Sim, essa passagem é bem gráfica. E o Salmo 31, onde ele lamenta: minha força se esgota por causa da minha iniquidade. O texto também menciona Tiago 1:15 e 16, que diz que o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Que o autor parece interpretar não apenas como morte espiritual final, mas também como um processo de enfraquecimento e consequências negativas na vida presente. A argumentação é que essa criptonita impede o fluxo da vida e poder divinos. É um argumento forte e, bom, potencialmente controverso. E é fundamental notar que o próprio autor faz questão de incluir uma advertência muito séria, baseada nos ensinamentos de Paulo e nos exemplos de Jesus. Qual advertência seria essa? Ele insiste, seria um erro grave e perigoso concluir que toda e qualquer situação de fraqueza, doença ou morte prematura é resultado direto de um pecado pessoal específico na vida da pessoa que está sofrendo. Ah, sim. Isso é crucial. Exato. É uma nuance fundamental para evitar julgamentos simplistas e cruéis, né? Sim, essa advertência é bastante enfatizada. O texto usa exemplos bíblicos claros para ilustrar isso. O caso do homem que nasceu cego, lá em João 9. Os discípulos perguntam a Jesus, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus responde de forma direta, nem ele pecou, nem seus pais. Ele desvincula completamente aquela condição específica de um pecado causal. É um exemplo poderoso. Outro exemplo forte é a história de Jó. No início do livro, o próprio Deus descreve Jó como íntegro e reto. E no final, Deus repreende severamente os amigos de Jó, justamente por eles terem passado o tempo todo insistindo que o sofrimento dele devia ser consequência de algum pecado oculto. Pois é. O autor critica duramente essa mentalidade de caça ao pecado na vida de quem está em dificuldade. Por outro lado, para apresentar um quadro equilibrado, o texto também traz o contraponto.
menciona a advertência que Jesus faz ao homem que ele havia curado junto ao tanque de Betesda, em João 5,14. O que Jesus disse. Depois de curá-lo, Jesus o encontra novamente e diz: Olhe, você foi curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Interessante. A análise do autor aqui é que, embora nem todo sofrimento venha do pecado, Jesus indica claramente que o pecado pode sim ser uma porta aberta para consequências negativas, para algo pior. Entendi. Portanto, a relação entre pecado e sofrimento não é automática, mas também não é inexistente, segundo essa perspectiva. Isso nos leva a um dilema prático que o autor aborda. Como comunicar essas verdades dentro da comunidade de fé? Sim, essa parte é bem prática. Ele percebe um receio comum de falar sobre pecado e suas consequências, um medo de parecer acusatório, legalista ou sem compaixão. Um medo compreensível, talvez. Esse medo pode levar ao silêncio sobre advertências como as que Paulo fez aos coríntios. Mas o autor questiona se esse silêncio motivado pelo medo da reação das pessoas é realmente uma expressão de amor. É uma boa pergunta. Ele argumenta que o verdadeiro amor se preocupa em alertar sobre perigos reais. A pergunta que ele deixa no ar é: a motivação principal é o amor pelas pessoas ou a proteção da própria imagem e reputação? Uma reflexão importante sobre motivação. E essa questão da motivação parece ter sido uma luta pessoal para o autor, porque ele compartilha abertamente sua própria trajetória. Ele fala da experiência dele? Sim. Ele descreve uma primeira fase no ministério dele onde ele era quase que exclusivamente positivo e encorajador, evitando a todo custo qualquer tipo de confronto ou palavra mais dura. Certo. Ele confessa que, olhando para trás, percebeu que a raiz disso não era um amor maduro, mas sim um profundo medo de ser rejeitado pelas pessoas. Nossa, que honestidade! É interessante como ele se abre sobre isso. Ele relata um momento de confronto em oração onde sentiu que Deus lhe mostrava essa motivação equivocada. Exato. Isso o impulsionou a mudar, mas ele admite que foi para o extremo oposto. Entrou numa fase onde falava a verdade bíblica, sim, mas de forma áspera, sem a devida graça, sem o amor necessário. É o pêndulo, né? Pois é. Ele chega a contar um episódio específico numa conferência na Europa, onde o feedback que recebeu foi devastador. Disseram-lhe que ele tinha sido duro, que tinha espancado as ovelhas com a palavra, em vez de pastoreá-las. Uma imagem forte. Puxa, essa experiência negativa, por mais dolorosa que tenha sido, parece ter sido um ponto de inflexão. Levou-o a buscar uma terceira fase, um caminho de equilíbrio. Aprender a falar a verdade necessária, mas sempre imerso em compaixão genuína e amor pelas pessoas. Um equilíbrio difícil de achar, mas essencial. Ele apresenta isso como um processo contínuo de aprendizado, de buscar o coração de Deus ao comunicar sua palavra. E essa vulnerabilidade do autor ao compartilhar a jornada dele ajuda a entender por que ele dá tanto destaque à motivação de Paulo ao escrever aos Coríntios, especialmente a segunda carta. Faz sentido. O texto cita passagens onde Paulo expressa uma angústia profunda e um amor quase paternal pela igreja. Ele menciona 2 Coríntios 11:11, 2:4, 12:15. A intenção do autor parece ser mostrar que mesmo quando Paulo usava palavras fortes, corretivas, que poderiam soar duras, a fonte era um coração que amava intensamente aqueles crentes. Mesmo que eles não percebessem na hora. Exatamente. Mesmo que, na época, alguns o acusassem justamente de falta de amor ou de ser severo demais. O autor sugere que a verdade dita sem amor pode ser tão prejudicial quanto o erro. Um detalhe que o autor ressalta na passagem de 1 Coríntios 11:30 é a escolha da palavra muitos. Paulo diz: por causa disso, da maneira errada de participar da ceia, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, morreram. Sim, ele foca no muitos? O autor argumenta que o uso de muitos, e não alguns ou poucos, sugere que o problema de fraqueza, doença e morte prematura ligada àquela desobediência consciente era significativo, talvez até generalizado, na igreja de Corinto. Entendi a implicação. E a partir daí ele lança a pergunta: se isso era uma realidade para eles, por que não poderia ser relevante para nós hoje?
Ele claramente acredita que a advertência e a dinâmica espiritual descrita ali continuam válidas. Uma ponte direta para os dias atuais. Retornando, então, àquela afirmação poderosa do início de 1 João 4,17. Neste mundo somos como ele. Considerando todo esse potencial divino, mas também a realidade da criptonita da desobediência consciente que pode nos enfraquecer. Uhum. O autor conclui o capítulo propondo uma autoavaliação. Ele pergunta diretamente ao leitor: à luz desse padrão divino, você se considera fraco ou forte? E a resposta que o texto sugere pode ser surpreendente. Ele apresenta um paradoxo. Reconhecer a própria fraqueza, especialmente depois de compreender o imenso potencial disponível em Cristo, não é um sinal de fracasso, mas pode ser, na verdade, um passo de grande sabedoria. Como assim? Ele se apoia em 2 Coríntios 12,9, onde Paulo relata Deus dizendo: "O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." E também menciona 1 Pedro 5,5, que promete que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ah, claro. E que ele exaltará os humildes no tempo certo. Ou seja, admitir a fraqueza diante de Deus não é o fim da história, mas sim o ponto de partida para experimentar a sua força de maneira genuína. Entendi. A humildade de reconhecer a necessidade é apresentada como a chave para receber o poder divino. Faz sentido. Não é uma fraqueza que se acomoda, mas uma que busca força na fonte certa. Exato. E o capítulo termina com um convite prático, que a pessoa peça a Deus para lhe mostrar áreas específicas de fraqueza em sua vida. Mas não só isso. O que mais? Que peça também pelas chaves de libertação, pelas estratégias divinas para superar cada uma dessas fraquezas. O autor usa a expressão buscar a receita de Deus para transformar cada ponto fraco em um ponto de força através do poder dele. Receita de Deus? Gostei disso. Então, a ideia final não é de condenação pela fraqueza, mas de esperança na transformação. O que tudo isso significa para quem lê? Aparentemente, um chamado a uma honestidade profunda consigo mesmo e uma busca ativa pela intervenção e capacitação divinas. Uma conclusão bem prática e encorajadora, apesar do tema sério. Recapitulando rapidamente nosso percurso por este capítulo. Começamos com a impressionante afirmação bíblica do potencial divino dos crentes serem como Deus neste mundo, participantes de sua natureza. Confrontamos isso com a análise do autor sobre a realidade de fraqueza e sofrimento que pode ser observada. Exploramos a explicação central oferecida no texto, a ideia de uma criptonita espiritual, a desobediência consciente e persistente, que minaria a manifestação dessa força divina. Demos atenção especial às importantes advertências do autor. Não devemos cair na armadilha de julgar superficialmente o sofrimento alheio, pois nem toda dificuldade provém diretamente de um pecado pessoal. Exato. Refletimos sobre a complexidade de comunicar verdades espirituais desafiadoras com amor genuíno, algo ilustrado pela jornada pessoal do próprio autor e pelo exemplo do apóstolo Paulo, que amava profundamente mesmo quando precisava corrigir. E concluímos com a perspectiva apresentada no texto de que o reconhecimento honesto da própria fraqueza, longe de ser um sinal de derrota espiritual, é, na verdade, o pré-requisito essencial, a porta de entrada para experimentar a verdadeira força que vem de Deus. Poder que se aperfeiçoa justamente em nossa incapacidade admitida. Exatamente. A humildade que abre espaço para a graça e o poder de Deus atuarem é um tema recorrente no final do capítulo, bem colocado. Para finalizar nossa reflexão, gostaríamos de deixar uma pergunta que emerge desta discussão, mas que o próprio texto não explora diretamente. Fica algo para a gente pensar. Qual seria? Se essa criptonita da desobediência consciente enfraquece ao obstruir a expressão plena da natureza divina que recebemos, como argumenta o autor, quais seriam então os antídotos? Ah, interessante. O que fazer ativamente, né? Isso. Que práticas, que atitudes, que disciplinas espirituais diárias, para além do importante autoexame e confissão quando falhamos, poderiam ativamente fortalecer, nutrir e liberar essa natureza divina em nós no cotidiano? Boa pergunta.
como cultivar essa natureza divina. O que, na prática, nos ajuda a viver de forma mais consistente como Ele, neste mundo, manifestando aquelas características de amor, paz, poder e sabedoria que o texto descreve. Uma questão para levar conosco. Com certeza, uma ótima reflexão para continuar pensando.